Então o pensamento, o que acontece, né? Por que a pessoa não consegue pensar exatamente dessa maneira, da maneira correta de como utilizar o que é uma matéria orgânica? Porque um pensamento cartesiano, convencional, né, ele considera aí, ele não consegue analisar esse contexto de matéria orgânica, só vai conseguir ver a matéria orgânica como uma fonte de nitrogênio e não exatamente como um valor sistêmico, né, que vai alimentar de energia um sistema, né, que vai botar para rodar aí esse sistema como energia. Então muitos acham, né, num pensamento aí convencional, muito vai achar aí inviável, então, um sistema agroecológico. É inviável, falar é inviável, né, essa agricultura orgânica, porque acham de fato aí inviável a quantidade necessária, pelos cálculos que eles fazem, do composto necessário para estar substituindo um adubo convencional NPK. Então, aí o pessoal faz as contas, né, pensamento aí, que o pessoal sai das faculdades, eu saí da universidade, assim, com essa cabeça fazendo essa conta exata, e não é essa conta exata, é um valor sistêmico. Então, o pessoal faz a conta e aí a conta não fecha. E esse é um erro crasso, fazer essa conta. Tá? Então, na verdade, pessoal, o que é importante entender aqui, que o nitrogênio da matéria orgânica vai ter pouca relação aqui com o nitrogênio absorvido pela planta. Tá? Então, muitos comparar, eu preciso de tantos nitrogênio na planta. Então, eu preciso colocar tantos nitrogênio, ter tantos de nitrogênio na matéria orgânica. E a conta não é essa. Porque o mais importante a gente analisar aqui é o quanto de... mais importante que você analisar quanto de matéria orgânica você vai encontrar no solo, é você analisar o quanto de energia que essa matéria orgânica vai nos trazer e o quanto que ela consegue, de fato, aí, agregar ao solo, quanto que ela conseguiu fazer uma agregação do solo para conseguir aquela proporção de 25% de ar, 25% de água, né, e para acontecer todo o processo de enraizamento da planta. Tá? Então você calcula esse benefício que a matéria orgânica traz, não a quantidade de nitrogênio, a quantidade de fósforo, a quantidade aí de potássio, por exemplo. Aí fala, mas então como é que vai vir o nitrogênio, como é que vai vir o fósforo, como é que vai vir o potássio? Justamente quando você melhora essas características e você dá as condições para a vida do solo, ela que vai tratar de disponibilizar esses elementos para a planta. Então, não é importante você fornecer ao solo um material rico em nitrogênio. Tá? Porque, se você for ver, o nitrogênio, ele pode até ser um concorrente seu aí. Nossa, como, né? Todo mundo, né, quer o máximo de nitrogênio para a planta, mas, na verdade, se você tiver um excesso de nitrogênio, pode ser um concorrente da matéria orgânica, pode ser um concorrente da planta. Então, quantos de vocês já não colocou um esterco na sua horta? Às vezes você pode colocar um esterco aí puro, né? Ou esterco. Então, e ele vai amarelar aí a sua planta, amarela. Por quê? Justamente porque ele puxou aí, né? Tirou esse nitrogênio da planta. Então, o fato que a gente quer, então, é a energia para alimentar a vida do solo, e não o nitrogênio. Tá? O nitrogênio, claro, faz parte, tá? Mas não pense aí, isso é contra-intuitivo de tudo, tá, pessoal? É uma coisa que a maioria das pessoas pensam diferente disso. Então, não olhe o nitrogênio, olhe a quantidade de energia que vai ser introjetado no sistema e quanto ela vai agregar o seu solo, quanto que ela vai construir o seu solo, dar vida para o seu solo. Então você precisa garantir que a vida do seu solo consiga usar o quê? A energia, que está em forma do quê? Do carbono. Então, muitos falam, né, do sequestro do carbono,
Aí, então, justamente o carbono é a energia que vem, né, materializou do Sol, né, pela fotossíntese. Tá? Mas é para ir. E para que existe o nitrogênio, então? O nitrogênio, sim, é que permite com que os micro-organismos do solo utilizem esse carbono. Tá? Então, essa é a importância do nitrogênio. Não é para a planta. A importância do nitrogênio, e é uma quantidade proporcional mínima aí, para o micro-organismo utilizar a verdadeira energia, aí, né, o combustível que vai buscar o alimento. Tá? Então, tem algumas plantas aí que são ricas em nitrogênio, como folhas de soja, né, ou feijão, as leguminosas de uma maneira geral. Então, quando elas têm, o problema é que quando tem muito aí nitrogênio, né, nem é tão bom, porque ela vai decompor muito rápido, tá? E ela tem que ter a quantidade de carbono aí necessária, né, senão não adianta você ter só o nitrogênio. E ela não vai ter aí, não vai ter o efeito agregador que a gente fala. Então tem que ter o carbono, principalmente aí algumas substâncias lignosas que a gente fala, na palha e tal, né, que trazem aí um efeito agregador. Então é importante o nitrogênio? Sim, é importante. Contudo, é mais interessante ainda um material que esteja rico aí em carbono, em celulose e lignina, que é o que nós chamamos aí da biomassa. Então, que a gente fala que é a grande moeda nossa. Tá? A grande moeda nossa é o carbono, tá bom? Então, o problema é que só o carbono, se você tiver só o carbono, você não consegue aí estar utilizando essa celulose, essa lignina. Você vai precisar sim do nitrogênio para estar decompondo isso aí. Então, só celulose que tem nas folhas, né, e lignina também, que são capazes de agregar o solo, que é importante que a gente falou nessa questão da agregação. Tá? Então, por isso que você precisa de uma gramínea, né, que tem bastante aí, né, e junto com uma leguminosa, para os dois estar trabalhando junto. Tá? Então, é importante. Aí isso tudo é pesquisa, tá, pessoal? Então pesquisa fala, por exemplo, das bactérias que a gente fala celulolíticas, né? Ou seja, elas são as chamadas citófagas, né? Ou seja, comem folhas. Essas sim aí são capazes aí de decompor a celulose, tá? Então a gente não consegue decompor o mato. Se a gente pudesse decompor o mato, utilizar a energia do capim, por isso que a gente não come, a gente não é herbívoro, né? A gente não consegue tirar a energia do mato. A gente tira as vitaminas que tem, às vezes, na salada, tal. Por isso que a gente come folha. Mas a gente não consegue. Se a gente pudesse decompor o alface, né, a gente não precisaria comer mais nada. A gente comeria um pé de alface e a gente já teria aí energia suficiente. Assim como os herbívoros, né? Então os herbívoros podem viver de capim, porque eles conseguem aí. Na verdade, eles não são exatamente eles que conseguem decompor essa celulose, essa lignina e tal, né? São as bactérias, justamente as bactérias que têm ali no rumen delas que conseguem, não são nem elas. Tá? Mas nós não temos essas bactérias, né, dentro de nós, por isso que nós não conseguimos, as citófagas, né? Não conseguimos aí decompor isso aí. Então, mais valioso, então temos aqui um valor importante, a biomassa. Então, mais valioso que a biomassa é o quê? É a biomassa diversificada. Tá? Então, a biomassa, carbono, um valor tremendo. Mas quando você tem ainda uma diversificação, né, isso é o ouro. Né? Então, você não precisa daquela montanha de compostagem que o pessoal faz aí, compra, né, gasta fortunas e fortunas. Basta você ter a biomassa aí no seu organismo agrícola e uma biomassa diversificada. Nós falamos aí, nós temos vídeos aqui do adubo verde, de adubo verde, né? Procura esse livro, esse vídeo no canal aí que vocês vão encontrar. Então, tá bom, ao composto em si, nós vamos ver que ele é mais utilizado aonde? Em hortaliças, enfim,
né? Nós podemos utilizar o composto, sim, aí, por exemplo, na biodinâmica, né, o Steiner explicou, aí colocou a compostagem como um princípio básico. Tá? Mas a compostagem, muitos se enganam essa visão, né, não é um adubo. No caso, ele explicou aí um veículo, sendo a compostagem, aí um veículo para estar implementando os preparados biodinâmicos. Né, e que, na verdade, as energias do preparados biodinâmicos. Então, a compostagem, ela carrega, tem uma utilidade de ser um componente aí de armazenamento dessa energia, né, e um veículo para você estar depois jogando na sua valor. Então, a compostagem não vai ter um valor de adubo, ela vai ter um valor energético. Então, você pode querer jogar a compostagem no seu pomar, jogar na sua lavoura a compostagem, né, se torna viável, mas pensando muito mais aí neste lado energético da coisa, mas não como um adubo. Tá? Então, não é necessário você estar colocando aí em culturas anuais, culturas perenes. Né? Então, na cultura anual, aí, o mais importante é você ter a produção de biomassa. Tá? Então, a produção do adubo verde. Esse que vai ser o seu verdadeiro combustível aí. E, como falei para você, essa biomassa equilibrada, diversificada. Tá? Então, é mais importante ainda diversificada, ou seja, variedades aí de biomassa. São variedades de plantas, adubos verdes, rotação de cultura, consórcio, é isso, tá? Então, mais uma vez, dá uma pesquisada aí, nós temos bastante vídeos aqui que vocês podem estar conferindo mais especificamente isso que eu estou falando. Então, nesse vídeo aqui, nós podemos aqui estar falando dos benefícios específicos da matéria orgânica. Como, por exemplo, a proteção, essa matéria orgânica, essa biomassa, ela tem essa capacidade. Quando a gente fala, ela pode ser uma biomassa, uma matéria orgânica viva, tá? Como uma cobertura vegetal viva, ou pode ser uma morta, como a gente chama do mulching. Né? Então, é aquele colchão ali, proteção, né, do solo que a gente vê muito no plantio direto. Então, ela tem essa vantagem de proteger aí a superfície do solo. Né? Então, ela tem traz esse benefício de nutrir os micro-organismos. Né? Não vai nutrir a planta, como a gente explicou, ela vai nutrir os micro-organismos, que aí sim vai mobilizar os nutrientes para a planta, vai levar para ela. Tá? Então, uma terceira aqui, característica, ela agrega as partículas do solo, né? Tem essa capacidade aí de agregação da superfície do solo, ou seja, que permite aí essa entrada e saída de ar, né? E de água, né? Então do ar as trocas gasosas, que é preciso, né? É necessário, tá? E automaticamente ela vai aí vai ter uma redução da densidade, que a gente chama de densidade aparente do solo, né? Ou seja, ela aumenta a capacidade, quem mexe com irrigação sabe disso, aumenta a capacidade de campo. Ou seja, em uma mesma área, é como você tivesse aí uma espuma, né, capaz aí de segurar mais água, absorver mais água, tá? Ou não. Tá? Então, um solo com maior capacidade de campo, né, ou seja, uma densidade menos denso, né, ela tem mais, é como se fosse uma espuma nova, né, uma bucha nova, né, que você consegue segurar mais a água. Então uma bucha velha, né, tem uma pouca capacidade de campo, não consegue armazenar água. Né. Então o grande benefício aí da matéria orgânica, nós precisamos concluir isso, ficar claro isso, que não são exatamente aí a questão química, né? E sim é a questão animadora, a questão de animação da vida. Tá?
Então, como é difícil entender isso. É difícil, então, porque a questão ânima da vida, é difícil você dimensionar, é difícil você colocar na balança, é difícil você medir. Foi difícil para mim entender isso, sabe? Então, eu fui formado aí com a cabeça para pensar convencionalmente, né? Então, depois de muito estudo, depois de entender, procurar entender, eu consegui ver um pouco disso, né? Então, a matéria orgânica, né, o carbono, o nitrogênio, na verdade, traz ânima para o sistema. Ânima, simples assim, né? Então, ânima vem, né, de alma, significa alma. Então, ela dá alma, traz alma para o sistema. Então, você aplicar a matéria orgânica, a biomassa, é você literalmente você colocar lenha na fogueira. Ou seja, aí você colocar carvão na churrasqueira. Então, mas precisa, além de você colocar aí a lenha na fogueira, colocar carvão na churrasqueira, você precisa de mais uma coisa aí, para fazer o fogo vingar, né? Que é o quê? O oxigênio. Então, o oxigênio, o que é o oxigênio? Ele é o elemento da combustão. Tá? Então, tanto é que se você abana a churrasqueira aí, para ele estar pegando mais fogo. Então, e você abafa para apagar o fogo. Então, os bombeiros sabem disso, né? Se alguma coisa aí está pegando fogo, você coloca lá o cobertor, né, naquilo que está pegando fogo, você tira o ar, você apaga o fogo. Então, e aqui no caso, o que é o nosso fogo no solo? Bom, para eu falar o que é o fogo, eu teria que ficar exatamente aí para entrar até na parte energética e tal, podemos entrar na parte química, energética, mas eu precisaria estar falando para vocês aqui 1 hora para estar falando. Então a gente disponibiliza mais aulas, se você quiser estar recebendo esses conteúdos aí, pode estar se inscrevendo, né? E a gente vai avisar vocês para estar recebendo mais conteúdo sobre esse, e a gente pode estar falando aí mais sobre aí a questão do fogo, o que é o fogo no solo. Bom, nós estávamos falando aqui, né, o que é aí, falamos, né, que a matéria orgânica é o carbono, o nitrogênio, que traz o ânima para o sistema. Então, ânima, eu falei para vocês, quer dizer alma. Então, a matéria orgânica realmente aí é a alma de um sistema vivo. Tá? É a alma do negócio. E qual que é a animação aqui? Né? É a animação da vida do solo. Ela é capaz de movimentar. A gente sabe que a vida é movimento. Então ela mobiliza nutrientes, né? Ela fixa o nitrogênio do ar. Né? Então ela traz toda a dinâmica da coisa. Então, mas é um detalhe, tá? Essa ânima, para esses nutrientes estarem aí, né, sendo essa movimentação aí tá valendo a pena, né, tem que ter essa sintonia, né, entre a planta e essa vida. Né? Por quê? Porque se a planta e o solo, a vida do solo, não estiver em sintonia, né, nós precisamos da relação clima, planta e solo. Está muito bem aí sincronizados, né, para fazer realmente efeito, tá? E tudo isso, ou seja, os micro-organismos eles vão dar o alimento para a planta, na boca da planta, no tempo certo, né? na hora e no local certo, né? Então, ou seja, existe aqui um processo inteligente. Então, esse processo é infinitamente, a gente fala isso, é infinitamente mais inteligente do que aí um processo humano, de manejo humano. Então, ele é mais inteligente e mais preciso aí, exatamente, do que um processo de manejo humano, né, que muitos consideram inteligente.
Mas quem será mais inteligente, os processos da natureza ou os processos humanos? Então nós, seres humanos, aí ficamos aí então a vida inteira, né, tentando estudar e saber disso. Então a gente faz mestrado, faz doutorado, faz PhD, e quando a gente vê, lá estamos nós, né, nos desequilibrando aí, estamos desequilibrando tudo, tentando arrumar, mas na verdade a gente acaba desequilibrando a coisa toda. Então por quê, pessoal? A relação aí entre a vida do solo e das plantas, né, essa relação é milenar. Então é um casamento aí de milhares de anos. Então, é uma relação aí, né, que a gente chama, né, que deu como uma relação de um casamento de muito tempo, né, uma relação aí que a coisa sincronizou. A gente fala, né, uma relação que a gente chama de relação chave-fechadura, ou seja, a dose certa ali na hora certa, né? Então, nós, além aí de tentar colocar a nossa inteligência, a gente acaba desequilibrando tudo isso, né? Sufocamos todo o processo, tiramos o ar do processo, degradamos, né, desagregamos aí o solo, né, tiramos o ar, adensando ali o solo, né, deixando o nitrogênio se perder. Então, por isso que no final das contas a gente tem muitas vezes aí um solo degradado, né, um solo compactado, e aí tanto é que o pessoal, né, aplica aí o NPK, e depois você precisa aplicar mais uma dose de ureia, de cobertura, né, enfim, e aí você tem uma infinidade de desequilíbrios que causam as doenças, causam as pragas, né, que também poderia estar falando horas aqui sobre isso, tá? Então, tem pesquisa sobre isso. Tem até um pesquisador, né, que ele provou uma coisa, né, interessante, né, ensaio do laboratório, que ele falou que ele pegou esterco animal, né? Então, se você aplicar esterco animal direto no solo, como falei para vocês, né, você adiciona o nitrogênio, ok? Mas essa quantidade de nitrogênio, ela é infinita. Ele provou isso, né? Estou lembrando aqui dessa pesquisa. Ele provou que existe aí essa quantidade de nitrogênio que você aplica no solo, que vem através quando você aplica o esterco animal, é infinitamente mais baixa aí que a quantidade de fixação de nitrogênio livre feita pelos micro-organismos que fazem aí a simbiose com as raízes. Então, temos também as azotobacters também, que não são, né, temos os rizóbios e temos as azotobacters. As azotobacters que não necessariamente são aí por simbiose, você vai encontrar aí no solo de uma maneira geral. Então, elas são muito mais interessantes do que são as grandes fixadoras de nitrogênio no solo, do que aí o nitrogênio que vem do esterco. Então é mais interessante o quê? A gente alimentar essas azotobacters, né, os rizóbios, azotobacters. Então é mais inteligente a gente, né, interessante, que a matéria orgânica, a palha, as folhas mortas, né, que elas sim façam esse trabalho de incentivar aí essa fixação de nitrogênio. Então, tem um outro pesquisador, né, o método até traz o método DAR, já falamos sobre ele aqui também, o DAR, D-H-A-R, pesquisem aí. Ele fala que mostra que a capacidade de matéria orgânica seca fixar o nitrogênio pela atividade biológica, ele aumenta ainda mais quando você adiciona aí o fosfato cálcico, como você tem aí escória de tomas, termofosfatos, hiperfosfatos e entre outros aí. Então é mais interessante aí para ainda ativar mais esse processo é você estar utilizando aí o fosfato para potencializar ainda mais esse processo biológico. Tá? Então veja, estou colocando mais um elemento aqui. Você colocar matéria orgânica, potencializa ainda mais com fósforo, tá? E
temos outras técnicas aí que nós podemos ainda potencializar ainda mais isso aí.